Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Mundo dos Hats, né? Mais um vídeo aqui bacana para vocês aqui, nós assistir aqui uma reação. E hoje, aproveitando esse hype aí da Copa do Mundo, pessoal, vamos reagir a um vídeo muito bacana aqui, lado sombrio da Copa do Mundo, pessoal, mostrando as histórias por trás ali, né? Um pouquinho, né? Que aconteceu em algumas Copas do Mundo, coisas, né? Bem, né? Por trás ali, né? Envolvendo muita coisa, né? Por baixo ali, pessoal. Então vamos agradecer o canal aqui, Almanac Mundo, né? Vai lá no canal dele, né? Um canal muito bacana, né? Vai estar aqui no comentário do vídeo, você acompanhar o vídeo completo aqui sem o Odair falando, né? E vão lá reagindo, aproveitando esse hype. Mês que vem, pessoal, terá alguns vídeos aqui, né? Misturado aí, mostrando de futebol aqui, seleção brasileira. A gente vai estar fazendo algumas reações legais aqui, né? Além das nossas reações normais de sobrenatural, né? Reações sobrenatural sempre vai ter aqui no nosso canal, mas vai ter meio dividido um pouquinho algumas reações mostrando futebol aí, que nós vai respirar a Copa do Mundo mês que vem aí, pessoal. Então, aqui no nosso canal também vai estar respirando Copa do Mundo, pessoal. Então, vamos lá reagir ao canal Almanac Mundo e vamos ver aí que ele vai falar da parte sombria da Copa do Mundo. Agora, vamos aos pênaltis. Quem sabe também não é hora de exorcizar. A Copa do Mundo é um dos eventos mais esperados por milhões de pessoas a cada 4 anos. Seja pela emoção de ver a sua seleção em campo ou pelo clima de união familiar e nacional, a Copa é parte da cultura latino-americana e principalmente da brasileira. Não é raro encontrarmos histórias de jogadores e momentos marcantes do futebol brazuca que nem precisa dizer que é paixão nacional. Mas por trás dessa magia, desse clima de união e gritos emocionados de milhões de pessoas pelo mundo, o Mundial da FIFA também tem um lado, no mínimo, estranho e bizarro. Ao longo de quase 100 anos, não foram poucos os casos de fraudes, trapaças, interesses políticos, trauma nacional, assassinatos e até mesmo guerras que estiveram relacionadas de alguma forma com o Mundial da FIFA. Hoje, vamos dar uma breve passada por apenas alguns dos acontecimentos mais bizarros relacionados à Copa do Mundo. Acomode-se, pegue um lanche, esqueça um pouco domingo à noite e vamos para o vídeo. Muita coisa obscura por trás aí, assiste esse vídeo pra você ver, né? Algumas coisas por trás da Copa do Mundo, sombrio, né? Coisas reais. A Copa do Mundo de 1974 ocorreu na Alemanha Ocidental e foi histórica por um motivo. Pela primeira vez, uma seleção da África subsaariana participou do evento. No caso, a seleção da antiga República do Zaire, a atual República Democrática do Congo. A participação do Zaire no Mundial foi importante para uma aproximação da FIFA com a África, que naquele momento contava com países jovens após poucos anos da descolonização. No entanto, a participação da seleção zairiana foi desastrosa no sentido esportivo. Nos 3 jogos que os zairianos participaram, não conseguiram marcar nenhum gol, e o momento mais humilhante, sem dúvida, foi o jogo contra a Iugoslávia, quando os africanos perderam de 0-9 para o país europeu. No terceiro jogo, ocorrido em 22 de junho, quando a seleção africana jogou com a brasileira, os zairianos novamente sofreram por não conseguir marcar nenhum gol. Mas em dado momento, durante uma cobrança de falta do Brasil, antes mesmo do árbitro autorizar a cobrança, o jogador Mwepo Ilunga, que atuava como zagueiro, correu desesperadamente e chutou a bola para longe, aparentemente estragando a jogada brasileira. A cena foi vista com espanto pelo resto do mundo, sendo considerada na época uma das cenas mais estranhas da história do futebol. Ela também serviu como chacota internacional, com jornais e comentaristas disparando piadas racistas, afirmando que os africanos sequer entendiam as regras do futebol. Mas o real motivo para esse episódio é bem mais sombrio. Na década de 70, o Zaire vivia sob o governo de Mobutu Sese Seko, que, com o apoio dos Estados Unidos, tornou o país uma das ditaduras mais violentas e opressoras da África. Sob a alegação de valorizar o nacionalismo e a autenticidade africana, o regime de Mobutu tinha muitos interesses nessa Copa, já que ela poderia servir como propaganda de seu regime e ajudaria a atrair olhares para a República do Zaire.
Devido a isso, agentes do regime de Mobutu foram enviados junto à delegação para vigiar de perto o desempenho dos jogadores, que por sua vez enfrentaram grande pressão psicológica para realizar pelo menos um gol que ajudasse a dar uma boa imagem internacional. Diante das humilhantes derrotas, é dito que através de agentes governamentais, os zairianos sofreram diversas ameaças, uma delas vindas do próprio Mobutu, que dizia que caso perdessem uma partida por mais de 3 gols, eles não poderiam mais retornar ao seu país. Sofrendo com toda aquela pressão, os zairianos estavam desesperados em campo, e foi nesse clima de medo que aconteceu a famosa cena da cobrança de falta. É estranho, cara. Após isso, a seleção zairiana nunca mais participou de outra Copa do Mundo. Anos depois, já aposentado, Mwepu Ilunga contou o que de fato havia acontecido naquele dia, afirmando que sua ação foi movida por desespero e medo de que a seleção brasileira aumentasse o seu placar naquela partida. Quando o Rivelino se preparou para cobrar uma falta e já estava 2-0 para o Brasil, entrei em pânico e dei um chute na bola antes de ele cobrar a infração. A maioria dos jogadores do Brasil e os torcedores das arquibancadas pensaram que tudo aquilo foi hilário, coisa de amador. Eu só consegui gritar, seus malditos, porque ninguém ali sabia a pressão que estávamos vivendo. Ele também acrescentou que apesar de ele e seus companheiros de campo não terem sido presos, ou até pior, aquele momento significou o fim de suas carreiras no futebol. Mesmo não perdendo mais de 3 gols para o Brasil, quando chegamos em casa, nossos contratos foram rasgados e os empregos para treinar algum time depois da aposentadoria nunca apareceram para aqueles jogadores. Eu ouvi uma vez que Mobutu acreditava que tínhamos feito a percepção a respeito do futebol africano retroceder em 20 anos. Muitos jogadores, incluindo eu, vivem hoje como marginais. Se eu tivesse a chance de voltar no tempo, teria trabalhado mais duro para me tornar um fazendeiro ou algo assim. Mwepu Ilunga faleceu em 2015 aos 65 anos, mas a participação dele e de seu país nessa edição é lembrada até hoje como um dos momentos mais desesperadores da Copa, já que na mente daqueles jogadores era mais fácil enfrentar o vexame do que o fim de suas vidas. Complicado, complicado, hein? Semelhante ao caso anterior, a segunda edição do Mundial da FIFA, ocorrida em 1934 na Itália, foi uma das mais importantes e politizadas da história. Naquele período, o país era governado por Benito Mussolini, que enxergava o esporte como uma poderosa ferramenta de propaganda, mostrando ao mundo a alegada superioridade do regime fascista. Na época, os estádios foram condecorados com símbolos e emblemas do regime, e os jogadores foram orientados a sempre fazer a famosa saudação típica do regime. Apesar disso, muitos historiadores hoje alegam que a edição foi uma das mais fraudadas e manipuladas da história. Árbitros da competição foram acusados de favorecer a seleção italiana em partidas decisivas, especialmente durante os confrontos contra a Espanha e Tchecoslováquia. Alguns relatos afirmam que membros do regime fascista mantinham contato próximo com dirigentes e árbitros, embora nenhuma dessas acusações jamais tenha sido totalmente comprovada. Ainda assim, o clima de intimidação em torno da competição era bem grande, e uma lenda famosa surgiu durante a grande final, ocorrida em 10 de junho de 1934. Nesse dia, a seleção da casa jogou contra a Tchecoslováquia, onde o placar mostrou um empate de 1-1. Isso poderia significar uma derrota vergonhosa no próprio país, caso o placar virasse em favor da Tchecoslováquia, principalmente considerando os interesses políticos de Mussolini no evento. Durante a prorrogação, é dito que o técnico italiano Vittorio Pozzo recebeu um bilhete escrito diretamente por Benito Mussolini, que assistiu ao jogo de camarote. O bilhete dizia uma frase curta, mas ameaçadora: a vitória ou a morte. Essa frase posteriormente teria sido mostrada aos jogadores, colocando-os numa situação de extrema pressão naquela partida. No retorno, os italianos partiram com tudo para reverter o placar, já que naquele momento a partida já parecia carregar muito mais do que apenas futebol. Ela representava o orgulho do regime fascista italiano. Por sorte, a seleção conseguiu marcar um gol e provocou o delírio dos jogadores italianos e os gritos e choros de alívio dos jogadores. Até hoje não se sabe a veracidade desse boato, mas ele representa bastante o clima político que a Europa vivia naquele período. É complicado, para política, se envolvendo.
Barbosa foi a primeira a ocorrer no Brasil, o Brasil assim perdeu como essa a Copa. primeira Muito ocorrida triste após a essa Copa, né? Segunda Guerra Mundial. O mundo ainda Nossa estava seleção perdeu na bastante final, abalado né? com os últimos acontecimentos, mas havia um sentimento de certo otimismo em relação ao futuro. Vejam assim, essa edição do Mundial da FIFA é considerada uma das mais tristes por diversos motivos. Alemanha e Japão não puderam participar por estarem suspensas da FIFA desde a época da guerra. A Itália chegou a enviar a delegação, mas ainda num clima de abalo emocional, principalmente após um desastre aéreo no ano anterior que vitimou a base principal da seleção. Países como Inglaterra, Portugal e Escócia sequer enviaram suas delegações. Mas para o Brasil, significou bastante, e pelas ruas as pessoas vibravam pelo fato do país estar sediando um evento daqueles, e principalmente ligado ao esporte que já era mania nacional. Por todo o jogo, o Brasil venceu diversos adversários importantes, como Espanha e Suécia, e chegou ao final contra o Uruguai em 16 de junho de 1950. Ele aconteceu no recém-inaugurado estádio do Maracanã e contou com um público de entre 170 a 200 mil pessoas, todas vibrando pela seleção, cantando músicas que enalteciam o Brasil, balançando bandeiras e gritando a todo pulmão pela seleção nacional. Pelas ruas, as pessoas também vibravam como se fosse carnaval, ouvindo tudo pelo rádio, já que não havia televisão na época. Com poucos minutos de campo, a seleção brasileira conseguiu marcar o primeiro gol, deixando a torcida num total entusiasmo e com certeza na vitória. Após isso, o uruguaio Tiafino empatou a partida, silenciando parte do estádio. Ainda assim, muitos acreditavam que o Brasil conseguiria reagir. Porém, aos 34 minutos do segundo tempo, aconteceu um momento que entrou para sempre na história do futebol. O atacante uruguaio Alcides Didia avançou pela direita e chutou cruzado em direção ao gol brasileiro. O goleiro Moacir Barbosa tentou reagir, mas a bola passou por ele e entrou no canto. O Uruguai virava o jogo para 2-1 diante de uma multidão completamente atônita. É dito que todo o estádio ficou num total silêncio, algo que parecia quase sobrenatural. Alguns jornalistas afirmaram que era possível ouvir apenas os gritos dos jogadores uruguaios enquanto centenas de milhares de brasileiros permaneciam em choque absoluto. Em poucas horas, o clima de festa nacional virou um cenário de melancolia profunda. Ruas ficaram silenciosas, comemorações foram canceladas e milhares de pessoas voltaram para casa chorando. Surgiram também relatos sobre pessoas que passaram mal, sofreram ataques cardíacos e até supostos casos de suicídios ligados emocionalmente à derrota, embora historiadores contestem algumas dessas afirmações. Mas o que é fato é que o povo brasileiro entrou num estado de melancolia profunda, coisa que nunca se havia visto até então. Mas no final das contas, quem mais pagou por esse acontecimento foi o goleiro Moacir Barbosa. Após o jogo, Barbosa começou a ser tratado como o grande culpado pelo fracasso brasileiro. Por muito tempo, ele sofreu com humilhações, sendo xingado na rua, pessoas olhavam torto para ele, a imprensa o humilhava direto e sua carreira foi se acabando aos poucos. O ex-jogador também enfrentou dificuldades profissionais após a aposentadoria. Mesmo sendo considerado um dos maiores goleiros brasileiros de sua geração, ele praticamente foi afastado do futebol nacional. Em determinado momento, Barbosa chegou a visitar a concentração da seleção brasileira antes de uma Copa do Mundo, mas acabou sendo retirado do local porque dirigentes acreditavam que sua presença poderia dar azar aos jogadores. Já nos seus anos finais, Barbosa teria resumido toda a dor e rejeição que sofreu por muitos brasileiros com a frase: "No Brasil, a pena máxima é de 30 anos, mas eu pago por um crime há mais de 50. O goleiro passou os últimos anos de sua vida vivendo de maneira simples e distante do prestígio que um dia teve. Diferente de muitos atletas consagrados, Barbosa terminou seus dias praticamente esquecido e marcado pela tragédia do Maracanã. Ele faleceu no ano 2000, aos 79 anos. A Copa do Mundo já esteve envolvida em tensões e lendas ao longo da história, como já vimos. Mas o que poucos sabem é que no final da década de 60, dois países entraram em guerra após uma partida que classificaria um dos dois para o Mundial de 1970. Na década de 60,
El Salvador era um país extremamente pequeno territorialmente, mas possuía uma população maior do que de Honduras, seu país vizinho. Por causa da pobreza e da falta de terras, milhares de salvadorenhos atravessaram a fronteira em busca de oportunidades no território hondurenho. Estima-se que mais de 300 mil salvadorenhos viviam em Honduras naquele período, muitos trabalhando em áreas rurais. Mas a questão era que o governo hondurenho começou a enxergar essa imigração como uma ameaça econômica e social. Em meio a uma reforma agrária extremamente conturbada, milhares de famílias salvadorenhas passaram a ser expulsas de Honduras, perdendo terras e propriedades. Isso gerou uma enorme revolta em El Salvador, enquanto jornais e rádios dos dois países aumentavam ainda mais o clima de ódio nacionalista entre as populações. Foi nesse período explosivo que aconteceram as partidas classificatórias para a Copa do Mundo de 1970. Em junho de 1969, Honduras e El Salvador precisaram disputar jogos decisivos para definir quem avançaria na competição. O primeiro jogo ocorreu em Honduras e terminou com a vitória hondurenha de 1-0. Após a derrota, os jornais salvadorenhos transformaram o resultado em uma humilhação nacional. Dias depois, no jogo de volta em El Salvador, a situação ficou um pouco mais tensa. Torcedores hondurenhos relataram agressões, hostilidades e muitas ameaças. A seleção de Honduras teve dificuldades até para dormir devido ao barulho e provocações feitas do lado de fora do hotel. El Salvador venceu a partida por 3-0, forçando um terceiro confronto em campo neutro no México. No entanto, naquele momento, o futebol já havia se tornado apenas uma parte de algo muito maior. No terceiro jogo, El Salvador venceu Honduras por 3-2 e garantiu vaga na Copa do Mundo. Pouco após a partida, o governo salvadorenho rompeu relações diplomáticas com Honduras, alegando que milhares de salvadorenhos estavam sendo perseguidos e violentamente expulsos do país vizinho. Em julho de 1969, apenas algumas semanas após os jogos, tropas salvadorenhas cruzaram a fronteira e invadiram Honduras. A força militar de El Salvador bombardeou cidades e matou milhares de civis, chegando bem perto da capital hondurenha. Apesar do nome Guerra do Futebol, o conflito estava longe de ser apenas esportivo. Ele era resultado de anos de crise social, disputas territoriais e tensões políticas acumuladas entre os dois países. O conflito durou cerca de 4 dias, quando a Organização de Estados Americanos interviu, ficando conhecida como Guerra das 100 Horas. Mesmo sendo relativamente curta, deixou consequências extremamente graves, incluindo a morte de até 6 mil pessoas, além de dezenas de milhares de desabrigados e refugiados. A economia dos dois países foi profundamente afetada e muitos conflitos civis e golpes ocorreram nos dois países pelos anos seguintes. As relações só foram relatadas 10 anos depois, mas até hoje os dois países sofrem com os efeitos das instabilidades dessa época. Devido a todo esse contexto político ligado à Copa de 1970, o evento também ficou conhecido como Guerra do Futebol, embora a partida em si não tenha sido a razão principal. No final do vídeo, esse caso é muito triste, pessoal. Muita gente já lembra, né? Andrés é mais recente aí, né? Nasceu em 13 de março de 1967 na cidade de Medellín, na Colômbia, e durante os anos 80 e 90 se tornou um dos jogadores mais respeitados do futebol colombiano. Atuando como zagueiro, Escobar era conhecido por seu estilo disciplinado e calmo dentro de campo, características que lhe renderam o apelido de Cavalheiro do Futebol. Diferente da imagem agressiva muitas vezes associada aos defensores, Andrés era visto como um homem educado, reservado e admirado até mesmo pelos seus adversários. Naquele período, a seleção colombiana vivia talvez o momento mais promissor de sua história. O time possuía grandes nomes como Carlos Valderrama, Fred Rincón e Faustino Asprilla, além de vir embalado após uma campanha histórica nas eliminatórias da Copa de 1994. O auge aconteceu quando a Colômbia aplicou uma humilhante goleada de 5-0 sobre a Argentina em Buenos Aires, resultado que fez muitos jornalistas e especialistas afirmarem que os colombianos poderiam até conquistar o Mundial nos Estados Unidos. Mas por trás daquele sucesso existia um contexto bem sombrio. Durante as décadas de 80 e 90, a Colômbia vivia mergulhada em violência relacionada ao narcotráfico.
cartéis de drogas movimentavam bilhões de dólares e muitos criminosos passaram a investir dinheiro em clubes de futebol e apostas ilegais. O futebol colombiano acabou se tornando diretamente ligado ao submundo do crime organizado, e quando a Copa de 1994 começou, a pressão sobre os jogadores era grande. A seleção entrou perdendo para a Romênia por 3-1, deixando o país inteiro preocupado. O segundo jogo seria contra o time da casa, os Estados Unidos, e uma vitória era considerada essencial para manter viva a esperança colombiana no torneio. Foi então que aconteceu um momento bem específico. Durante a partida contra os norte-americanos, realizada em 22 de junho, Andrés Escobar tentou cortar um cruzamento dentro da área. No entanto, a bola desviou da sua perna e acabou entrando no próprio gol colombiano. O lance se tornou um dos gols contra mais famosos da história e praticamente foi eliminado da Copa. O país inteiro entrou em choque em meio a uma enorme pressão da imprensa e da torcida. Andrés Escobar demonstrou grande dignidade e, dias depois, escreveu um texto para o jornal colombiano afirmando que a vida não terminava ali e que a seleção precisava seguir em frente. Mas, infelizmente, ele não teria a chance de demonstrar isso. Na madrugada de 2 de julho de 1994, poucos dias após a eliminação, ele estava em frente a uma casa noturna quando uma discussão começou envolvendo homens ligados ao crime organizado. Testemunhas afirmam que os criminosos começaram a zombar do gol contra marcado pelo jogador durante a Copa. Pouco depois, Andrés foi baleado diversas vezes, morrendo com apenas 27 anos de idade. O assassinato chocou o mundo e a imprensa internacional tratou o caso como um dos símbolos da violência e corrupção que a Colômbia vivia naquele período. Milhões de pessoas ficaram horrorizadas com a ideia de que o jogador pudesse perder a vida devido a um lance ocorrido dentro de campo. O funeral de Escobar reuniu milhares de colombianos e até hoje ele é lembrado como uma das figuras mais trágicas da história do futebol. Para muitos, ele também foi o símbolo de um período em que o esporte foi completamente contaminado pelo medo e a violência. Então, pessoal, terminou o vídeo aqui, pessoal, né? É triste, né? Esse lado sombrio da Copa do Mundo, principalmente esse último agora foi o mais triste que eu achei, né? Que é mais recente aí, que a gente acompanhou. Eu naquela época eu era pequeno, né? Mas, assim, deu pra me entender na época. Então, o Escobar foi, né? Perdeu a vida por causa daquele lance, né? Da Copa do Mundo aí, né, pessoal? É triste, né? Lado obscuro aí, né? Da Copa do Mundo, além das guerras também, né? Entre dois países, por causa de jogo da Copa do Mundo, né? Fora de campo, se guerreando aí, né? Ameaças de morte. Se você não gasta o jogo ali, ameaçar a seleção de morte aí, todo mundo, né? É triste, pessoal. Quando acontece esse negócio, né? É triste, né? Mas é isso aí, pessoal. Essa é a nossa reação de hoje, pessoal. Reagindo aqui o canal Almanac Mundo, né? Vai estar aqui no comentário do vídeo, né? É um canal muito bacana, mostra tudo ali, variedades ali, né? Então, nós aqui pegando esse hype aí da Copa do Mundo, mês que vem a gente vai estar fazendo alguns vídeos aqui, né, meio mesclado aqui, né, entre sobrenatural e vídeos aqui relacionados com a Copa do Mundo, né, a gente vai estar fazendo alguns vídeos, né, relacionados com a Copa do Mundo aqui também, não deixando de fazer os vídeos sobrenatural, você vai acompanhar normalmente aqui os vídeos a gente mostrando as coisas sobrenatural, que é praticamente o carro-chefe do nosso canal, né, mas mês que vem a gente vai estar reagindo aí a Copa do Mundo aí, pessoal, então vai estar respirando Copa do Mundo também aqui no nosso canal Mundo dos React. Então, pessoal, vamos terminar esse vídeo por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo para a próxima reação. Qual será a próxima reação? Veremos, pessoal. Então, valeu.